A luz do celular é a única coisa acesa. O resto da casa já desacelerou. O banho foi, o corpo está deitado. O dedo continua rolando a tela sem nem ver direito o que está passando. Os olhos ardem um pouco. A cabeça está pesada. E no meio desse torpor, uma frase sobe, nítida, quase confortável. Amanhã eu resolvo isso. Amanhã eu começo a dieta. Amanhã eu vejo esse negócio do médico. Amanhã eu organizo minhas contas. Amanhã eu respondo aquela mensagem difícil. Amanhã eu penso seriamente em sair desse trabalho. Amanhã eu começo aquele projeto que eu vivo falando. Por alguns segundos você sente um alívio suave. Nada foi resolvido. Nada mudou. Mas a simples ideia de que amanhã existe te dá uma anestesia emocional. É como se você dissesse para si mesmo: eu não estou fugindo, eu só estou adiando. Você apaga a luz com essa mentira escorrendo mansa pela cabeça. E quando o corpo finalmente desliga, o que você não percebe é que naquela noite você não dormiu descansado. Você dormiu em dívida com a própria vida. Porque você não está procrastinando tarefa. Você está deixando de viver. Se você ficar comigo até o fim, não vai sair com dicas de produtividade. Você vai ver com uma clareza incômoda que o seu problema nunca foi falta de disciplina. Foi o jeito covarde e socialmente aceito de usar o amanhã como desculpa para não encarar decisões que mudariam sua existência inteira. E no final, eu vou te mostrar um protocolo concreto para parar de usar o amanhã como anestesia, sem virar um louco que quer resolver tudo de uma vez. Se em algum nível você já sentiu isso, deitar prometendo para si mesmo que amanhã você começa, e perceber meses depois que a frase é a mesma, mas os dias passaram. Se inscreve, não é sobre canal, é sobre você admitir em silêncio que não dá mais para brincar de depois eu vivo. Agora olha o seu dia com lupa. O despertador toca. Você acorda cansado, mas não é um cansaço de quem fez muito. É um cansaço de quem já sabe que vai repetir. Você levanta, se arrasta, faz tudo no modo semi-automático. Café, banheiro, roupa, transporte. No caminho, a cabeça começa a listar tudo o que você precisa muito resolver. Uma conversa que vem se arrastando há meses. Uma consulta que você vem adiando há anos. Uma decisão que volta e volta e volta, mas nunca passa do campo da intenção. Você sente um aperto pequeno, aquele desconforto que ameaça crescer. E aí faz um acordo silencioso consigo mesmo. Hoje eu só vou sobreviver. Amanhã eu penso nisso direito. Chega no trabalho. As horas começam a ser engolidas por coisas que não tocam na sua vida de verdade. Reunião, mensagem, resposta, demanda. Você sente que o dia está sendo consumido, mas repete mentalmente: calma. Quando as coisas acalmarem, eu cuido da minha vida. Você finge que existe um depois limpo, organizado, silencioso, em que finalmente você vai sentar e levar a sério o que hoje você só sente de relance. Esse depois não chega. Nunca. Porque sempre tem um e-mail, sempre tem um problema, sempre tem uma urgência de alguém. E o mais cruel, muitas dessas urgências nem são suas. Você vai deixando a própria vida para depois, para resolver a vida que o mundo te empurra agora. Quando o dia acaba, você está exausto. E de novo, parece que o único prazer que te resta é a distração. Você pega o celular, abre uma rede e assiste qualquer coisa. E quando um incômodo tenta subir, eu tô só existindo, não tô vivendo, você joga para frente. Amanhã eu organizo isso. Amanhã eu começo de verdade. E o amanhã vai virando um depósito infinito de decisões que nunca chegam. Se Sêneca tivesse sentado no sofá do seu lado hoje, vendo você rolando a tela para fugir de pensar, ele não viria com frase motivacional. Ele soltaria seco. Enquanto aguardamos a vida passa. Albert Camus, encostado na parede, veria outra coisa na mesma cena. Você empurrando a própria existência como se fosse tarefa que se pode sempre adiar. Ele veria você rolando a tela à noite e pensaria em Sísifo empurrando a pedra montanha acima. Só que a sua pedra é um amanhã que nunca virá hoje. Sêneca colocaria a mão no seu ombro e diria: você fala do futuro como se fosse dono dele, mas mal governa o presente. Camus olharia a mesma cena e diria: você transformou sua vida num absurdo. Repete dias vazios esperando um amanhã que nunca será diferente, porque você nunca muda o hoje. Agora presta atenção numa coisa que você talvez nunca tenha nomeado. Você não está adiando tarefa.
Você está adiando a existência. Você não está deixando para amanhã responder um e-mail. Você está deixando para amanhã entrar na terapia que vai te fazer encarar o que você vem evitando há 10 anos. Você não está deixando para amanhã ver esse negócio do médico. Você está deixando para amanhã o diagnóstico que pode alterar o rumo da sua história, para o bem ou para o mal. Você não está deixando para amanhã começar aquele projeto. Você está deixando para amanhã a possibilidade de uma vida em que o seu tempo não seja só sobreviver para pagar conta. Microgestos de amanhã viram somados uma biografia não vivida. Só que tem um detalhe perverso. O amanhã não dói. O hoje dói. O hoje exige. O hoje cobra decisão. O hoje expõe conflito. O hoje te coloca contra paredes. O amanhã não. O amanhã é sempre limpo, livre, calmo, ideal. Você sempre imagina o eu de amanhã como alguém mais disposto, mais inteligente, mais organizado, mais corajoso. É quase outro personagem. Camus veria esse eu de amanhã como um mito pessoal. Um herói que nunca entra em cena, mas em nome de quem você sacrifica todos os dias da sua vida real. Sêneca riria amargo. Nenhum de vocês seria tão irresponsável com o dinheiro de outro quanto é com o próprio tempo. Agora vamos para as cenas em que você vive essa covardia aceitável. Meio da tarde, trabalho. Você recebe uma mensagem seca. Depois precisamos conversar sobre aquela entrega. Seu estômago trava. Você sabe que não está bem ali. Há meses sente que esse lugar está te comprimindo, te sugando. Você até já disse para amigos, qualquer hora eu começo a procurar outra coisa. Essa qualquer hora nunca chega. Você pensa, agora não dá, eu tô cansado. No fim de semana eu vejo isso. Chega o fim de semana. Você está tão esgotado que usar energia para enfrentar uma mudança parece impossível. O que você faz? Abre seriado, rola rede, pede comida, se afoga em pequenas distrações. Em algum momento de lucidez pensa, eu devia estar mandando currículo, e responde para si mesmo, amanhã eu começo. Não começa. Outra cena. Você está num relacionamento que não funciona faz tempo. Brigas que giram em círculo, assuntos que nunca se resolvem. Um incômodo que não é crise, é rotina. Às vezes, deitado ao lado da pessoa, você pensa, isso não é certo, nem para mim, nem para ela. Você sente que devia conversar sério, talvez até terminar, talvez mudar tudo. Mas aí vem a maré. Agora não dá. Próximo mês, quando as coisas acalmarem, depois daquela viagem, depois daquele evento, depois do Natal, depois do aniversário, depois... Você vai empurrando a conversa mais importante da sua vida para não estragar o hoje. E o que acontece? Você estraga meses, você estraga anos. Sêneca resumiria. Você teme um único dia de dor e para evitá-lo aceita uma vida inteira de incômodo. Camus chamaria isso de absurdo existencial. Trocar uma decisão honesta por uma sequência infinita de sofrimentos medianos, suportáveis, que te corroem devagar. Agora uma cena simples, mas que te entrega inteiro. Sofá. Fim de noite, você sente um vazio. Não é uma tragédia específica. É a sensação de estar vivendo aquém de si. Você sabe que tem algo que sempre quis fazer. Estudar um tema a sério. Tentar uma área nova, escrever, desenhar, voltar a tocar, começar terapia, montar um projeto. Algo que te dá um brilho estranho quando você fala, mas que na prática nunca sai do lugar. Você pensa nisso. O peito esquenta por alguns segundos. Quase levanta. Quase abre o computador, quase manda mensagem, quase se inscreve. Quase. Aí a mente sussurra, calma. Melhor ver isso amanhã com a cabeça fresca. Você fecha a aba. Você ganhou duas coisas ao mesmo tempo. Evitou o desconforto real de começar. E ainda se sentiu responsável, porque pelo menos pensou no assunto. Sêneca enfiaria a frase dele exatamente aqui. Enquanto aguardamos a vida passa. Camus acrescentaria, você não está adiando uma tarefa. Você está empurrando a si mesmo para fora da própria história. Se isso está descrevendo seu jeito de existir, daqui a pouco eu vou te entregar um protocolo concreto para quebrar essa lógica de amanhã eu vivo, sem te jogar na loucura de querer virar outra pessoa da noite para o dia. Mas antes eu quero uma honestidade mínima. Se esse vídeo já te mostrou em alguma cena que você vem adiando a própria vida, deixa um like. Não é sobre algoritmo,
É sobre admitir em um gesto ridiculamente simples que tem alguma parte sua presa num "um dia eu ainda". Agora vamos mais fundo. Existe uma mentira escondida dentro do amanhã que quase ninguém nomeia. Quando você diz "eu vou fazer isso amanhã", você imagina que está dizendo não hoje, amanhã. Mas na prática, muitas vezes a frase verdadeira seria: eu não quero fazer isso, mas não quero assumir. Então eu jogo para um futuro que nunca chega. Você não joga só a tarefa, você joga a responsabilidade. Você cria um você do futuro sempre ideal, sempre disposto, sempre organizado. E despeja nas costas dele tudo o que te assusta hoje. Problema: esse você do futuro nunca acorda. Quem acorda é sempre o mesmo de agora, com o mesmo cansaço, as mesmas desculpas, o mesmo ambiente. Camus veria nisso o mesmo padrão do homem que sabe que vai morrer, mas vive como se tivesse ensaio infinito. Você sabe que o tempo está indo embora, mas vive como se estivesse testando falas. Sêneca, na Brevidade da Vida, martela isso com um ódio calmo. Não é que tenhamos pouco tempo, é que desperdiçamos muito. Você fala, eu não tenho tempo, mas teve tempo hoje de rolar rede por 2 horas. Você fala, eu não tenho tempo, mas teve tempo de participar de conversas que não te acrescentam nada, apenas te distraem de si. Você fala, eu não tenho tempo, mas em vez de encarar uma conversa que libertaria você, gastou horas em pequenas mentiras confortáveis. Não é falta de tempo. É medo da dor concentrada que viria se você escolhesse viver de forma mais honesta agora. Você troca uma dor aguda e libertadora por um desconforto crônico e aceitável. Sêneca veria isso como desperdício covarde. Camus veria como rendição silenciosa ao absurdo. Agora presta atenção nas frases que você usa para se anestesiar. Eu funciono melhor sob pressão. Eu preciso estar no clima. Quando tudo acalmar, eu começo direito. Eu ainda não estou pronto. Agora é muita coisa junto, depois eu vejo isso. Quantas vezes tudo acalmou de verdade? Quase nunca. E quando acalma, você arruma outra coisa para ocupar o espaço. Porque o problema nunca foi a falta de espaço. Foi o terror de olhar de frente para tudo o que você jogou para depois. Camus diria, você trata a própria vida como rascunho, mas não existe versão final, só o tempo passando. Sêneca seria ainda mais cruel. Vocês temem a morte como se ela fosse tirar algo de vocês, quando na verdade já entregaram tudo a ela em pequenas concessões diárias. Agora imagina uma cena. Um dia bem mais velho, você sentado numa poltrona qualquer, lembrando da quantidade de vezes em que disse amanhã eu... Não é um grande arrependimento cinematográfico. É pior. É a soma miúda de todos os não agora, que juntos viraram já é tarde. Você não chegou ali por um grande erro. Chegou por milhares de pequenas covardias aceitáveis. Sêneca te perguntaria, de quantas vidas você precisa para começar a usar essa que você já tem? Câmbio em silêncio só te observaria, sabendo que o absurdo maior não foi a morte chegar. Foi você ter vivido como se ela não viesse. Tem mais uma camada. Quem se alimenta do seu amanhã não é só você, é o mundo. Enquanto você deixa a própria vida para depois, você é perfeito para o sistema. Você continua indo num trabalho que te seca, porque mais para frente você vê isso. Continua em relações meia-boca, porque quando as coisas estiverem melhores, você resolve. Continua consumindo o que não precisa, porque mais tarde você organiza as finanças. Continua ignorando os sintomas, porque qualquer hora você marca aquele exame. Você é um recurso previsível. Não cria problema demais. Não busca liberdade demais. Não muda demais. Porque tudo o que é demais você empurrou para o amanhã. Sêneca diria, vocês são generosos com o tempo que deveriam guardar para si e avaros com o pouco que lhes resta. Camus veria um absurdo funcional. Gente que sente a urgência da vida, mas escolhe se esconder em promessas internas que nunca cumpre. Agora a pergunta que não tem como pular. Quantos amanhã você já empilhou? Para emagrecer, para cuidar da mente, para estudar, para mudar de carreira, para arrumar as finanças, para sair de um lugar que te mata por dentro, para dizer eu te amo, para pedir perdão, para se afastar de quem te destrói, para se aproximar de quem te faz bem. Quantos desses amanhã viraram hoje? E quantos continuam vivos só como morfina existencial? Você não está atrasando boletos. Você está atrasando a própria biografia.
E Sêneca e Camus, cada um à sua maneira, estão te dizendo a mesma coisa. A forma como você trata o amanhã decide se a sua vida vai ser vivida ou apenas pensada. Agora eu vou te puxar para a saída. Não com frase bonita, com método. Um jeito de começar hoje, pequeno, mas real, a desfazer esse pacto com o depois. Tudo isso converge para um método. Eu chamo de protocolo anti-amanhã. Ele não é para te transformar em máquina de produzir. É para impedir que você continue tratando a própria existência como ensaio. O protocolo anti-amanhã tem 4 decisões. 4. Fáceis de entender. Desagradáveis de encarar. Primeira decisão. Traduzir o amanhã pelo nome verdadeiro. A partir de hoje você faz um pacto consigo mesmo. Pensou, eu faço isso amanhã. Você é obrigado a reformular. Eu não vou fazer isso, sem enfeite. Eu começo a dieta amanhã vira. Eu não vou cuidar da minha saúde. Eu vejo esse exame amanhã vira. Eu não vou ver esse exame. Eu falo com ela amanhã vira. Eu não vou ter essa conversa. Eu começo o projeto amanhã vira. Eu não vou começar esse projeto. Se ao falar assim doer demais, é sinal de que você sabia o tempo todo. Você só não queria assumir. Sêneca aprovaria essa brutalidade. Quando você dá o nome certo às coisas, fugir fica mais difícil. Camus também. O absurdo se mostra quando você para de maquiá-lo. Essa é a primeira rachadura na anestesia. Segunda decisão, um ato de vida por dia. 1. Não sem, não tudo. 1. Todo dia você escolhe uma coisa que vem empurrando e dá um passo mínimo concreto em direção a ela. Exame, ligar e marcar. Não pesquisar mais sobre o exame. Ligar. Terapia. Mandar mensagem pedindo horário. Não ler mais um texto sobre saúde mental. Mandar. Projeto. Abrir o arquivo e escrever o primeiro parágrafo. Comprar um material. Escolher o nome. Conversa difícil. Mandar. A gente pode falar sobre aquilo hoje à noite? Só isso. Visto de fora é ridículo. Por dentro é ruptura. Porque todo dia em que você faz um ato mínimo de vida, você manda um recado silencioso para si. Eu parei de trabalhar para o amanhã imaginário. Eu comecei a trabalhar para o hoje que existe. Terceira decisão. A meia hora inegociável da sua vida, não da sua rotina. Você separa no seu dia um bloco de 20 ou 30 minutos que será intocável. Não é para pagar conta. Não é para responder mensagem. Não é para assistir mais um vídeo. É para aquilo que você vem chamando de um dia eu ainda. O estudo que você empurra. O projeto que você enterra em lista de tarefas. O treino que você vive traindo. A prática que te faz sentir vivo e que você troca por distração. Esse tempo vira consulta inadiável consigo mesmo. Você não remarca. Você não joga para o fim da fila. Sêneca diria: vocês chamam de egoísmo o que na verdade é o mínimo de cuidado consigo. Camus ficaria só vendo o milagre de um ser humano colocar por meia hora a própria vida acima da engrenagem. Quarta decisão. Inventário semanal da covardia. Uma vez por semana você senta em silêncio, 15, 20 minutos, e escreve: quais foram os amanhã eu dessa semana? Linha por linha. Depois, para cada um, você pergunta: que verdade eu estava evitando quando disse isso? Medo de conflito? Medo de perder status? Medo de mudar de cidade? Medo de descobrir uma doença? Medo de assumir que estou infeliz? Medo de abrir mão do conforto medíocre que eu já conheço? Você não faz isso para se chicotear. Você faz para parar de se tratar como inocente. Camus diria: lucidez dói, mas é o único tipo de dor que não te mantém infantil. Sêneca completaria: sem saber para onde vai, qualquer atraso parece justificável. Você tem se atrasado de propósito. Esse inventário impede o amanhã de voltar a ser invisível. Você passa a ver em texto o rastro de covardia socialmente aceita que vinha chamando de correria. Esse é o protocolo anti-amanhã. Ele não vai te deixar com a sensação leve que o amanhã eu começo te dava. Pelo contrário, ele vai pesar. Mas a diferença é simples. O peso do amanhã é o peso de não viver. O peso dessas decisões é o peso de começar. Camus sabia. Mesmo num mundo sem garantias, dá para encontrar sentido, mas só se você parar de viver de promessas que nunca cumpre. Sêneca também. Você age como se fosse imortal. Cada adiamento é uma aposta que você não tem como pagar. Agora, a encruzilhada.
Você pode fechar esse vídeo, respirar fundo e fazer o que sempre fez. Pensar: isso falou comigo. Amanhã eu começo a mudar. E transformar esse vídeo em mais uma peça do Museu das Boas Intenções. Mais uma reflexão que aquece por alguns minutos e depois vira prova de que, pelo menos, você pensa na vida. Ou você pode escolher uma coisa, agora, não amanhã, agora. Pegar o celular e marcar uma consulta. Mandar mensagem para um terapeuta. Abrir o arquivo e escrever o primeiro parágrafo. Mandar o "a gente precisa conversar hoje"? Ligar e agendar o exame. Separar o dinheiro que você vem prometendo guardar. Fechar a aba da distração e usar os próximos 20 minutos para fazer aquilo que o seu eu de amanhã vem carregando nas costas há anos. Porque a partir do momento em que você entende o que está fazendo, continuar chamando isso de procrastinação é gentil demais. Procrastinar tarefa é uma coisa, adiar a própria vida é outra. Sêneca estaria olhando para você sério, dizendo: você não foi roubado do tempo. Você mesmo o entregou. Camus completaria: não existe amanhã para quem se recusa a viver hoje. Existe só uma sequência de nadas bem organizados. Se esse vídeo te arrancou do conforto do "depois eu vejo isso", se em algum momento você sentiu que eu coloquei um espelho na sua frente enquanto você dizia "amanhã", se inscreve. Não é para acompanhar conteúdo. É para manter perto de você essa lembrança incômoda de que a vida não espera você estar pronto. Agora comenta. Se você sabe exatamente qual é o "amanhã eu quero" que está matando a sua vida, escreve ele. Escreve a frase inteira que você anda repetindo e nunca cumpre. Se travar, se nem conseguir colocar em palavras, escreve só: meu amanhã é hoje. Depois que você admite isso em público, nem que seja numa caixa de comentário, fica muito mais difícil se esconder atrás do "quando der eu começo". Depois que você enxerga, ou você começa a viver, ou aceita conscientemente continuar deixando sua vida para depois. E deixar para depois, sabendo de tudo isso, já não é mais procrastinação, é escolha.